Boa noite a todos, irmãos e amigos, por mais uma vez com alegria no coração. Nos encontramos nesta casa de oração, movidos pelos mesmos anseios, em busca de paz, de entendimento, num esforço constante em estudar Jesus, para aprendermos com Jesus e vivermos atentando às sábias recomendações que o celeste amigo nos deixou. O capítulo que é tema para estudo da noite de hoje é o capítulo 16º do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele tem por título Servir a Deus e a Mamon. E este capítulo tem inúmeros temas: salvação dos ricos, guardai-vos da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, a utilidade providencial da fortuna, desigualdade das riquezas e, nas instruções dos espíritos, a verdadeira propriedade, emprego da fortuna e desprendimento dos bens terrenos. E aqui tem o primeiro tópico de anotação de Lucas, no capítulo 16º, item número 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Mamon simbolicamente é a fortuna, a riqueza. E por muito e muito tempo nós carregávamos, a grande parte da humanidade carregava a ideia de que Jesus de alguma forma houvesse como que censurado aquele que era portador da riqueza. Disse ele numa das suas passagens que seria mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. O camelo a que Jesus se referia, segundo alguns estudiosos, era um cordame, uma cordinha feita com o pelo do camelo. E Jesus traz aquele exemplo da grande dificuldade em que a criatura rica, aquela criatura que detém valores, que tem o poder às suas mãos e que acaba como que não se utilizando daquilo que ele tem com um propósito de auxiliar o seu irmão, de favorecer aqueles que, na verdade, vivem a grande dificuldade. A diferença entre a pobreza são dois caminhos estabelecidos por Deus para que nós consigamos, através das incontáveis encarnações, ora nos experimentando, sendo portadores de grandes valores, de posições de destaque na sociedade, e ora atravessando os difíceis caminhos da pobreza, que sugere a paciência e a resignação. E a riqueza, ela sugere a caridade e a abnegação. Mas, lamentavelmente, atraídos pelo poder, pela posse, movidos pelo orgulho, acabamos nos escravizando. É bastante importante compreender de que por muito tempo as pessoas comentavam: maldito dinheiro que tem atrapalhado a vida da criatura humana, maldizendo com frequência, como que se o dinheiro pensasse, como que se o dinheiro tivesse sentimento. O que define, na verdade, é o uso que nós fazemos do dinheiro. O dinheiro, na verdade, a fortuna, ela é semelhante ao sangue que percorre o nosso corpo e garante a vida. Ele, quando paralisado, o nosso sistema sanguíneo gera a morte. E o dinheiro, quando guardado
sem que favoreça a ninguém, é uma tragédia. E observamos muitas das vezes o fruto desse egoísmo, dessa avareza, que tão fere os seus semelhantes como fere a si próprio. É importante que nós meditemos bastante a respeito disso. Os dois caminhos deixados pelo nosso Pai como caminhos a nós, para que nós possamos percorrer e avançarmos no conhecimento, crescermos e nos libertarmos de tudo aquilo que nos escraviza e que malbarata uma existência que é, na verdade, uma concessão da misericórdia de Deus para com todos nós, é observarmos do bom uso que devemos fazer daquilo que Deus nos concedeu. A verdadeira propriedade, a nossa verdadeira propriedade, ela reside nos valores que nós conseguimos colocar no nosso coração. Tudo a Deus pertence. Dia mais ou dia menos, deixaremos tudo aquilo que utilizamos com sabedoria ou que malbaratamos o tempo e a possibilidade de favorecermos aqueles que nos cercam. Meu bom Deus, se colocássemos todas as criaturas na mesma condição, ou dentro da própria riqueza ou dentro da própria dificuldade e da pobreza, o que seríamos nós? O dinheiro, na verdade, ele não promove e nem nos cura dos nossos males, mas quando utilizado com sabedoria, gera a vacina, a medicação para que nós possamos nos socorrer. Ele não mata a nossa fome, mas enseja para que a criatura tenha recursos, se mobilize e produza o alimento que nos chega à nossa casa. E desta forma, a utilização dos valores que Deus nos concedeu é a nossa grande responsabilidade. O ouro por si só, a moeda, o diamante não provoca danos algum, ele não pensa. Tudo depende da utilização que dermos a ele. Então, para tanto, compreendamos de que é muito importante que nós nos coloquemos de maneira equilibrada, conscientes de que cada qual não existe dentro da criação privilégios. Uma criatura foi favorecida pela sua beleza física, pela sua intelectualidade, ele recebeu valores, em contrapartida o outro irmão carece do mínimo para sobreviver, luta incessantemente sem conseguir muitas das vezes o próprio sustento. Como é que um pai amoroso, soberanamente bom e justo, escolheria um filho a privilegiá-lo em detrimento ao outro filho? Isto não cabe na nossa mente. Graças a Deus, à luz daquilo que a doutrina e o Evangelho nos oferece, nós passamos a compreender que cada criatura está no local certo, desde que não tenha feito escolhas equivocadas no curso da própria existência, e nós devemos ser resignados, lutarmos pelo nosso ganho, e se conseguirmos acumular valores, vamos dar uma direção correta ao uso desses valores, não aguardarmos as grandes calamidades para nos colocarmos como costumeiramente ocorre na sociedade em que vivemos. Uma grande tragédia mobiliza a sociedade no seu todo, cada qual dando a sua contribuição. É meritório isso, é muito importante, mas não precisamos permitir que aconteça inicialmente isto, para que nos mobilizemos e dediquemos dos valores que nos foram concedidos em socorro àqueles que necessitam. Observemos a condição da sociedade em que nós vivemos atualmente, pontilhada de tragédias, com dificuldades sem fim,
e do qual todos nós somos portadores de valores, de possibilidades, de riquezas. Muitas vezes colocamos na nossa mente que a riqueza é a nossa conta bancária ou as propriedades que nós conseguimos adquirir. Nós recebemos incontáveis riquezas doadas por Deus nosso Pai. A riqueza do falar, a riqueza do ouvir, a riqueza de estabelecermos vinculações de amizade, de companheirismo, de fraternidade, a riqueza do sorrir, a riqueza do ouvir. São incontáveis os valores que o nosso Pai nos concede, porque a nossa vinda, a nossa criação, a determinação do Criador é para que nós atinjamos um dia a perfeição, nos tornarmos criaturas mais sensíveis, criaturas fraternas. Observamos nos dias de hoje, como outrora também ocorria, estabelecem-se inimizades dentro do seio das famílias, irmãos que não se conversam, filhos que não atendem às necessidades dos pais. E isto, na verdade, reflete a criatura distanciada destes princípios que Jesus nos trouxe com o objetivo, como que uma lição para que nós pudéssemos aprender e vivenciar. O tempo é agora. Nós temos que tomar uma decisão com relação não tão somente aos valores materiais, mas aos valores que nós já trazemos na nossa intimidade, os valores do conhecimento, os valores do nosso esforço, seja ele no campo do trabalho, com relação à nossa família, as pessoas que nos cercam, do nosso grupo social. Nós temos que oferecer sempre o melhor, no campo da paciência, da tolerância, da amizade sincera, do perdão que impede que tragédias aconteçam. E a recomendação de Jesus em todos, de capa a capa do Evangelho, sugere para que nós sejamos tolerantes uns para com os outros. Pensamos de maneira diferente, mas aprendemos uns com os outros. Oferecemos àquele que menos sabe o nosso pequeno conhecimento e assimilamos dos outros aquilo que eles têm a nos oferecer. E se agem de algum momento com desamor, não guardemos isso como um ressentimento, que todas as grandes desavenças muitas das vezes se iniciam com uma palavra mal dirigida, com um gesto inconsequente que gera, na verdade, as grandes desavenças. Nós temos que substituir aquilo que já trazemos de longo e longo tempo, introduzindo na nossa intimidade valores imperecíveis, aqueles valores pelos quais nós seremos identificados um dia como criaturas que se candidataram a seguir Jesus e que, num esforço intenso, caminharmos nessa direção. Jesus havia nos dito que nós seríamos reconhecidos seus discípulos se nos amássemos uns outros. E nós temos uma ideia do amor como que são a querência de duas criaturas, de pai para filho, de mãe, de marido para esposa, de namorado para namorada. O amor se estende e é indefinido ainda como a própria vida. Amor é aquele que perdoa, aquele que compreende, releva algo que possa ter sido dito de maneira ofensiva, ou atitudes que nos prejudicam o nosso interesse material, o nosso interesse físico. Isto é, na verdade, reflexo do amor. E neste capítulo, ele segue, ele aborda a parábola dos talentos. Eu peço permissão para ler, porque assim é como um homem que, ao ausentar-se para longe, chamou os seus servos e lhe entregou os seus bens. E deu a um 5 talentos,
a outro 2 e a outro deu 1, e cada um segundo a sua capacidade, e partiu logo. O que recebera, pois, 5 talentos, foi-se e entrou a negociar com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte também o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que havia recebido 1, indo-se com ele, cavou na terra e escondeu ali o dinheiro do seu senhor. Passado muito tempo veio o senhor daqueles servos e chamou-o às contas. E chegando-se a ele, o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5, eis aqui tens outros 5, mais que lucrei. Seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, já que fostes fiel para as coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. Da mesma sorte apresentou-se também o que havia recebido 2, e disse: Senhor, tu me entregaste 2, e aqui tenho outros 2. E o seu senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Se fosse fiel para as coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do seu senhor. Chegou o que havia 1, disse: Senhor, sei que és homem de rija condição. Cegas aonde não semeastes, e recolhestes aonde não espalhastes. E temendo-me fui e escondi o seu talento. Eis aqui que tens o que é teu. Devolveu um único talento. E respondendo o seu senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que cego onde não semeei, e que recolho aonde não tenho espalhado. Deveis logo dar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu teria recebido certamente com juro que era meu. Tirai-lhe, pois, o talento que dei de 10, porque todo aquele que tem dar-se-á, e terá em abundância, e ao que não tem lhe será tirado até o que parece que tem. E o servo inútil lançou-se nas trevas exteriores, e aí haverá choro e ranger de dentes. Esta parábola é bastante interessante, porque todos nós, na verdade, somos estes servos do Senhor. Deus nos concedeu a cada um talentos, e nós devemos utilizá-los com sabedoria, porque um dia, indiscutivelmente, prestaremos conta daquilo que fizemos com estes valores que nos foram concedidos por Deus. Aquele que recebeu um talento deve demonstrar esforço, dedicação, em respeito à concessão que o Criador nos concedeu. Agora, a criatura que malbarata os valores que lhe são oferecidos, as oportunidades de ser uma criatura solidária, de desenvolver e colocar estes talentos de maneira a produzir um resultado positivo que favoreça a todos, aí cabe àquele que não fez o amargar da resposta que a vida nos dá a cada um. Todos nós estamos na presente existência plantando uma semente, e pela qualidade da semente que nós plantarmos, colheremos frutos correspondentes. Tudo na nossa vida implica na nossa dedicação, no nosso esforço, no compreender o porquê viemos para cá. Ninguém vive por obra do acaso, e ninguém está num lugar errado. Todos nós, pelo nosso passado, nem sempre um passado que não seja delituoso, todos nós somos criaturas que nos comprometemos com as leis do Deus nosso Pai, e recebemos a bendita oportunidade de nos reencontrarmos aqui, trazendo a nossa herança do ontem, para que na presente existência consigamos dar este importante passo em busca da nossa redenção,
em busca do conhecimento e da paz que é tão necessária a todos nós. Uma grande confusão as criaturas cometem quando imaginam de que o homem será reconhecido pelos valores que ele possui, os valores monetários. E muito longe disso. Observamos incessantemente, a mídia traz notícias de criaturas que atingiram um apogeu da fama, da fortuna, e não conseguem ultrapassar a condição de miseráveis intimamente, sofrendo amargamente pelo mau uso que fazem dos valores que lhes foram concedidos. Tudo é propriedade de Deus, nosso Pai. A nossa propriedade é, na verdade, aquilo que temos e que passa a ser nosso, aquilo que nós oferecemos ao nosso irmão. O nosso gesto de carinho, a nossa atenção, a nossa dedicação, isto fala da criatura. Não será o valor da moeda que seremos identificados lá como criaturas que honraram esta concessão do Criador, essa misericórdia de estarmos aqui, fazendo parte de uma sociedade que luta em busca da melhoria, em busca do progresso. Nossa atenção. O Emmanuel, o mentor espiritual do Chico, ele comentava, numa das suas passagens, o qual o Chico psicografou, ele dizia: observai ao lado, veja o que se passa ao teu lado. E costumeiramente, a criatura envolvida na ganância, na avareza, ele vive o mundo dele, o egoísmo extremado, a desatenção, a indiferença, como que se o problema dos outros não tocasse o seu sentimento. O que me importa é a minha vida, os outros que se cuidem. E não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus havia nos dito de que é o nosso dever sagrado amarmos a todos, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam, amarmos, termos amor pelo criminoso, somos irmãos. E isto não foi estabelecido pela doutrina espírita. A nossa condição de irmãos, Jesus nos deixou isto com bastante clareza. E devemos nos amar uns aos outros, para que nós possamos um dia viver numa sociedade justa, na qual possamos dar a nossa contribuição para minimizar a dor, minimizar o sofrimento, a atenção. A sociedade humana carece de atenção, carece de carinho, de cuidados. Para tanto, nós devemos procurar estudar Jesus, aprender com Jesus e vivermos o que Ele nos ensinou e nos recomenda incessantemente. O livro de receita para as nossas almas é o Evangelho, de capa a capa, independentemente do problema que nos afete, da situação difícil pela qual passamos, encontraremos aqui o lenitivo para a nossa alma. Encontraremos forças para que consigamos superar as dificuldades, porque tudo passa na vida. A alegria passa, a tristeza passa e as coisas se renovam. O que é importante é que não caiamos em prostração, perdendo o ânimo, o alento de viver. Nós temos que sempre nos manter confiantes na promessa de Jesus. Queridos irmãos, é o que eu tinha a dizer aos amigos. Eu agradeço a paciência em me ouvir. Rogo a Deus que abençoe a todos. Fiquem com Deus. Boa noite, queridos irmãos, queridos colegas, a todos que aqui estão. Sinto muita felicidade, muita alegria por estar aqui com vocês, com todos os irmãos que aqui estão,
comigo também, me sustentando o pensamento, a emoção e a alegria de podermos conversar um pouco em torno deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos lembra sempre, e deveria ao menos nos lembrar sempre, que devemos ser bons, que devemos praticar a caridade sem distinção. É um processo de aprendizado, de autocontrole, é um processo que demanda muita disciplina, que demanda boa vontade, mas conseguiremos sempre, se assim desejarmos. Estamos num mundo, num planeta, o planeta Terra, a que me refiro, onde somos deparados com muitas consciências que pensam, vou me referir como pessoas que pensam, ou espíritos, fora da matéria, como vocês quiserem interpretar, que temos pensamentos diferentes, e esses pensamentos vão moldando as nossas atitudes, e essas atitudes, com essas atitudes, nós vamos nos desenvolvendo no mundo em que estamos. Amigos, colegas meus, não é tão difícil olharmos para o nosso próximo e desejarmos o bem para ele. Não é difícil. É um exercício. Quando recebemos alguma contrariedade, vamos pensar que vem de uma pessoa diferente de nós, com um pensamento diferente do nosso. Ali está um Filho de Deus, com seu livre arbítrio, dado por Deus, no seu desenvolvimento, no seu crescimento moral. Assim também se dá conosco. Então, eu digo para vocês, comece essa caridade de pensamentos, essa caridade, não de interpretar o que o outro pensa, porque, será, como? Não é isso. É a caridade sem questionamento. Põe um ponto final quando vier o julgamento. Põe um ponto final quando as emoções começarem a serem temperadas por um pouco de desassossego no coração. Aí vai dar certo. Vai dar certo porque, para que nós venhamos a cultivar o autocontrole, a disciplina, a alegria de viver entre os irmãos, cada um no seu tempo, cada um com o seu despertar. Assim vamos estar atendendo a parte que nos cabe no mundo, a parte da caridade, da fraternidade, do amor. A outra, aquela que também é responsabilidade nossa, desenvolver o intelecto, desenvolver a vontade da conquista no mundo. Todos precisam do conforto, da matéria, a matéria mesmo, a casa. Precisamos do medicamento, precisamos do alimento, precisamos pagar as despesas de tudo isso. Aí tem a lei do progresso, a lei do trabalho, a qual ninguém foge. Ninguém foge a essas leis divinas. O dinheiro vem para
que haja essa troca, essa disciplina no mundo. É justo aquele que trabalha, aquele que desenvolve o seu intelecto, aquele que se esforça mais, ter o seu ganho mais amoedado. Aquele que, por algum tempo, porque não é permanente, a lei do progresso é para todos, se ele estacionou nessa questão, ele vai ter um ganho menor. Mas também, lembre-se, não precisa existir a cobiça, a inveja. Há que ter um ponto final nisso. É para todos. As leis divinas é para todos nós. A lei do progresso, do trabalho, do amor, fraternidade, caridade, é igual para todos. É igual para todos. Então não vamos mais perder tempo com as coisas pequenas, com as intrigas, com as melindres, julgamentos. A gente perde muito tempo nisso. Às vezes paralisamos décadas, corrompendo o nosso organismo espiritual, a nossa consciência, e deixamos de desabrochar, de crescermos. Quantas vezes ouvimos aqui o desejo de muitos que aqui estão, dizendo: como eu desejo crescer para Deus, como eu desejo ser uma pessoa melhor, compreender moralmente o meu próximo, como eu desejo. É a prática. Não tem outro caminho, é a prática. É a prática. Até que ela se torne normal. Até que ela se torne o ideal de vida. E nós sabemos que é possível porque temos tantos exemplos disso. Aqui temos exemplos disso. Ouço também falar: nossa, mas fulano é tão doce, tão carismático, tão compreensível, tem uma energia boa, tem um cuidado com as pessoas, tem tanta coisa, tanta qualidade. E por que eu ainda não consegui? Mas veja, você já percebe que tem, que é possível, que existe essa forma de pensar e de agir elevada, compensatória, gratificante. É a prática. É a prática. Até que se torne o ideal de vida de cada um de nós. Meus irmãos, meus amigos, é o que eu tenho hoje, essa conversa com vocês. Muito me agrada essa parte do Evangelho, porque podemos fazer esse paralelo que é bem notável, é bem possível ver os dois lados da moeda. É bem possível, é nítido ver. Né? A Deus o que é de Deus. Vamos ficar com essa parte mais visível em nós. Mais visível em nós. Conseguiremos alcançar também a outro lado da moeda com mais gratidão a Deus. Né? Boa noite. Muito obrigado por me ouvirem, por estarem aqui nesta casa, todos nós juntos, nessa reunião de Evangelho. Eu tenho certeza que agrada a todos nós. É o momento nosso, é o desprendimento nosso do Espírito, é a nossa leveza, é a nossa busca espiritual. E que mesmo que estejamos aqui pensando nos que ficaram em casa ou estão por aí, os nossos entes queridos, as pessoas que amamos, que respeitamos e que queríamos que estivesse junto a nós,
usufruindo dessas benesses, desses fluidos salutares que muitos aqui já conseguem absorver, bastante inclusive, eles também recebem, eles também são beneficiados, porque quando vamos desenvolvendo esse amor está em nós, e quando estamos com eles recebem de nós. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite, com muito carinho. Queridos amigos, é chegado um momento da nossa reunião em que podemos unir os nossos pensamentos na expansão do nosso melhor sentimento, com muita confiança em Jesus. Procuremos nesse instante vibrar intensamente pela paz do mundo em que vivemos, pelos povos em conflitos fratricidas, pelos países que se encontram em situações paupérrimas, onde a fome, a miséria tem consumido vidas preciosas. Vibrarmos pelo nosso país, envolvendo em vibrações de paz a todos aqueles que dirigem a nossa pátria e a todos os dirigidos, para que possamos dar em favor do bem comum aquilo que de melhor trazemos em nossos corações. Vibremos nesse instante pela divulgação, vivência dos ensinos de Jesus como norma de conduta. Vibremos por todo irmão tocado pelo desespero, pelas aflições, que perderam o alento, o ânimo em prosseguirem, outros que atentam contra a própria vida, procurando envolvê-los, despertando em seus corações, em suas consciências, a esperança, o bom ânimo para que prossigam com a ajuda de Deus. E nós damos a nossa pequenina contribuição, vibrarmos intensamente por todo o nosso irmão, tocado pelas enfermidades no corpo e na alma, rogando ao grande médico de todas as almas que nesse instante nos auxilie para que nós possamos oferecer aos nossos irmãos aquilo que possa minimizar, aliviar o sofrimento. Vibrarmos por todas as famílias da face da terra, instituição sistematicamente combatida nos dias de hoje, para que eles prossigam e encontrem harmonia, para que possam viver em paz, conscientes do sagrado dever em conduzir uma família, vibrando intensamente por todas as crianças, trazendo em nossa mente o quadro feliz no instante em que o Senhor pede para que deixem que os pequeninos se aproximem dele. Vibrarmos por todos os jovens, pelos adultos, pelos anciões, vibrarmos nesse instante muito amor por todo aquele irmão que adentrou aos perigosos caminhos das viciações, da violência, da criminalidade, por outros tantos que se encontram reclusos, rogando a Jesus que nos favoreça para que nós possamos adentrar ao ambiente em que estes irmãos vivem neste momento, oferecendo a eles o nosso amor, o nosso carinho, para que eles possam um dia retornar ao convívio social, cônscios de suas responsabilidades. Vibremos intensamente por toda mãe
por toda esposa e filhos que tanto sofrem com a ausência dos seus entes queridos. Vibrarmos por todo irmão que ainda não nos aceita e nem nos acolhe à conta de amigos, e por outros tantos que ainda encontramos dificuldades em reservar em nosso coração uma morada para eles. Vibremos nesse instante por esta casa que nos acolhe, pelo seu corpo diretivo, para que ela prossiga oferecendo a todos aquilo que Jesus nos colocou como grandiosa responsabilidade em nossas vidas. E rogamos nesse instante aos benfeitores espirituais que se utilizam da química da natureza, manipulam soluções medicamentosas que possam ser derramadas sobre todas as criaturas em necessidade, em especial neste momento, a todos que aqui se encontram. E nesse instante, elevando a nossa gratidão a Deus nosso Pai, a Jesus, o nosso Senhor e Mestre, e a Divina Senhora, estendendo a ela a prece e com ela a nossa profunda gratidão por tudo que temos, pelo que somos, pelas oportunidades e por todo o cuidado que tem dedicado a todos nós, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, agora e na hora de nossa libertação. Louvado seja Deus. Muita paz a todos.